A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu já falei sobre não deis lugar a Satanás. E falei também sobre a fé em Deus, segunda aula. Também falei, nossa luta não é contra o escudeiro. E agora, hoje, esse quarto dia, estarei falando sobre os dons e os frutos. Quero saudar a todos os amigos, pastor Aldenilson, pastor Marcos, César e Jaque. Que a bênção de Deus que enriquece e não acrescente dores seja sobre a vida de cada um de vocês, neste momento, onde quer que vocês estejam. Estamos falando agora sobre os dons e os frutos. Os dons e os frutos. Como você pode observar, os frutos estão nessa linha aqui, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Veja que é fruto. Aqui não, a palavra não aparece frutos. A palavra aparece fruto, está no singular. A base principal é o amor. Você pode observar aqui o amor. A base principal. Logo, o gozo é o amor rindo. A paz é o amor descansando. A longanimidade é o amor esperando. O ímpio, a impiedade, terminar sua blasfêmia, terminar o tempo da sua maldade, a longanimidade. Ter longo ânimo no tempo da injustiça, no tempo da calúnia, no tempo das tribulações. A bondade é o amor atuando, amor acariciando. A fé é o amor crendo. É o amor crendo. Depois nós temos a mansidão, é o amor reagindo. E, por último, o domínio próprio é o amor equilibrado. Então, um fruto com gomos, os gomos deste fruto, como vocês podem ver aí. Do outro lado, você tem os dons. Do outro lado, você tem os dons. E os dons, eles se dividem em, por exemplo, palavra de sabedoria, está junto com discernimento de espírito. Estão vendo aí? Você tem milagres, fé e dom de curar. Uma outra característica. Depois você tem profecia, diversos gêneros de língua. Aqui vai ficar faltando um que é, vocês podem acrescentar aqui, é palavra de conhecimento, que está junto com esse trio aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E você tem
dentro dessa visão que vocês podem observar aqui, ou seja, milagres, está junto com a fé e os dons de curar. Por quê? Porque eles estão aqui num dom na característica de poder, manifestação de poder. Palavras de conhecimento, discernimento de espírito e para a sabedoria estão nas características de saber e variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia estão dentro da inspiração. Inspiração. Você tem aí 3 grupos. Quando você observa a manifestação desses dons que vocês estão vendo aqui no plural, que são os dons e os frutos, baseado em 1 Coríntios 12, 4 a 12, e em Gálatas 5, 22, vocês têm então o casamento deles. Por que algumas pessoas não têm sucesso nos dons do Espírito? E por outra parte, os que têm só o fruto, os gomos do fruto. Você olha para elas, parece que elas não têm vida, que elas precisam desse mover, que é o movimento, o mover dos dons do Espírito Santo. E por outro lado, os que têm esse mover do Espírito, mas não têm o caráter do fruto do Espírito. Vocês estão me ouvindo aí? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, repetindo. Você conhece pessoas que têm caráter, mas não têm atitudes. Eles não querem louvar a Deus, eles não querem entrar num movimento de Deus, da evangelização, eles não querem fazer missões. Eles trabalham, casa, trabalho, igreja. É uma vida comum, simplória. Eles têm amor? Têm. Eles fazem o bem? Fazem, mas muito aquém daquilo que eles gostam, que eles poderiam. São pessoas de caráter? São. Pagam suas contas? São pessoas maravilhosas. Mas elas não têm desejo nenhum de entrar num movimento de evangelização que requer os dons do Espírito Santo. E como isso acontece? Então, esse momento é um pequeno tempo que eu tenho com vocês. Essa é a minha 4ª classe das que eu vou falar. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó. Vou falar um por um. Tá vendo aqui, ó? Um por um vou falar. Eu já coloquei tudo em ordem. Então vocês têm aí. Vocês têm aí as pessoas que têm o caráter do fruto e as pessoas que têm as atitudes dos dons. E o que ele requer para nós é exatamente o casamento dessas virtudes. Eu queria ler para vocês um texto em Pedro. Em Pedro, estou aqui com a Bíblia Bereana, ela é cheia dessas figuras, tá vendo? Uma das Bíblias mais queridas do Brasil e do mundo, né? Porque está traduzida para o espanhol e para o inglês. Então eu queria mostrar para vocês aqui algo que Pedro descobriu. Colocou isso aqui na sua... Deixa eu achar aqui para você. E coloca... Primeira Pedro, lendo aqui a Bíblia Bereana. 1 Pedro. Por esta razão, pondo nisto toda a diligência, aí ele põe essa palavra linda que eu considero aqui, ó. Associai. Associai a vossa fé virtude, isto é poder. E a virtude acrescentai o conhecimento, e ao conhecimento acrescentai domínio próprio, e ao domínio próprio acrescentai a paciência, e a paciência associai a piedade. E no verso 7 ele diz, a piedade, o afeto de irmãos, e o afeto de irmãos, o amor. Está vendo? Que ele termina aqui.
que ele está mostrando aqui para nós, todos que estamos agora vendo este momento? Quero avisar que estamos fazendo o curso, o Tribunal de Cristo e as Bodas do Cordeiro. O Maico deve colocar aí para vocês o acesso para quem gostaria de fazer. Estou em pleno, hoje eu dei a aula mais linda de todas as aulas. A mais linda de todas as aulas. Cheguei corrido e dei essa aula. E agora à noite eu estou dando para vocês esse pequeno detalhe aqui, essa cerejinha para todos vocês, saudando aí de Jesus, Adriano, saudando Herbert, Andréia Medeiros, Rodrigues Lucato, Lúcia Aguiar, Diógenes, Guilherme Ferreira, paz do Senhor, Andréia Medeiros, mais uma vez, o Alex Pinheiro, Deus abençoe. Nadson já está aí. Nadson, coloca aí para eles o link de acesso aí, para eles. Hoje eu dei a mais linda de todas as aulas, Nadson. Miriam, pastor Alex Guedes, presbítero Carlos Júnior, Nadson, pastor Felipe Carvalho, saudações a vocês. Rafael Vera Sofi, Deus abençoe. M12, Deus abençoe. Andréia, Valdeir, Deus abençoe. Ticiane Alves, amém. Luiz Fernando, Edu, Deus abençoe. Vamos então voltar aqui. Estou mostrando para vocês o amor, colocando aqui o amor rindo, o amor descansando, o amor esperando os inimigos terminarem seu trabalho de blasfêmia. O amor acariciando, o amor crendo, o amor reagindo e o amor equilibrado. Então, acabei de ler aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, essa associação. Aí ele coloca: por esta razão, pondo nisso toda a diligência, associai a vossa fé virtude. Então, o que ele está mostrando aqui para nós? Ele está mostrando que nós temos que associar a nossa fé a alguma virtude. Você tem aí o dom da fé. Deus se manifesta no corpo, o dom da fé está aqui. Aí você não pode sair dizendo: Deus vai curar, você vai curar agora, vai ser curado agora, e passa vergonha. Você precisa saber se Deus quer que você faça isso. Para isso, você vai ter que associar uma virtude, que é a bondade. Você vai associar a sua fé à bondade do Espírito, que é fruto do Espírito. Vê se o Espírito quer fazer essa bondade a essa pessoa. O Espírito sabe se ele quer fazer essa bondade dessa fé que você está colocando ali. Às vezes você declara uma palavra profética na vida de uma pessoa, ela fica te olhando com a cara de incredulidade. Porque o Espírito, o fruto do Espírito, não vai ser manifestado sobre essa pessoa por muitas razões. Aí você quer sair curando todo mundo. Quer curar, mas peraí, calma. Pergunta se a fé do Espírito quer que você cure essa pessoa. Você seja um instrumento de cura para essa pessoa. A fé do Espírito. O que é a fé do Espírito? Se é a fé que tem caráter. Aquele homem queria o dom de curar para ele ganhar dinheiro. Aquele homem queria o dom de curar para vender CD, para vender livro. Ele queria o dom de curar para ele poder mostrar para todo mundo que ele era o curador, o curandeiro. Não tinha nada da fé do Espírito. Ele só queria aparecer. Aí você que tem discernimento de espírito, discernir os espíritos, que são o espírito de Satanás, o Espírito Santo, ou o espírito do homem. Ou o espírito do homem, os três. Discernimento de espíritos no plural. Você não tem mansidão para isso. Porque se você encontrar ali um discernimento, Satanás sair brigar com a pessoa, expulsar a pessoa, amarrar a pessoa de pés e mãos, jogar lá fora. Porque você não tem associado ao seu discernimento de espírito o gomo do fruto do Espírito, que é a mansidão. Está cheio de gente
carnal com os dons do Espírito aqui, ó. Carne purinha, purinha, purinha. Tem os dons de Deus. Os dons de Deus são irrevogáveis, mas é pura carne. Pura carne, está ali, ó, discernimento de espírito, mas ele quer brigar com todo mundo. Profecia, tem um dom de profecia. Eu tenho dom de profecia, mas eu não tenho domínio próprio. O pastor disse, por favor, cale-se, sente-se. Esperem uns pelos outros. A Bíblia diz que o profeta tem que esperar o outro profeta que está profetizando. Mas ele anda na carne, ele não quer, ele fala por cima. Numa mesa de reunião, aquela pessoa corta a outra. Ela não tem educação, ela corta a outra. Ela passa por cima da outra, a outra está falando, ela vai por cima da outra. Porque não tem domínio próprio. Não tem domínio próprio. Aí ela quer profetizar, lá o pastor está pregando, a pregação é uma profecia. Aí o profeta vai lá e levanta no meio da congregação, desrespeita quem está profetizando. Está me ouvindo? Por quê? Porque o fruto não se associou aos dons. Os dons não se associam. Não estão se associando, não se casaram. Não se casaram. Não houve o casamento. O amor. O amor é um milagre. Nós fazemos milagres, queremos que Deus faça milagres pelo amor, para ver as pessoas abençoadas. O amor, o maior amor, o menor amor é um milagre. Não importa o tamanho dele. Quando olhamos para uma pessoa e nós queremos ver a sua vida mudada por causa do amor. E o amor é o maior fazedor de milagres. É o amor que se entrega. É maior você fazer uma atitude pequena por amor do que fazer um coxo andar para você ser exaltado. Para você ser exaltado. E Deus não ser exaltado na sua vida. O amor é o maior milagre. E às vezes você não faz aquela pessoa andar, mas você coloca ela dentro do seu carro e leva em casa. Passa no mercado e compra um carrinho de compras. Tira a fome daquela pessoa. Você não fez ela ter uma nova perna, mas você indicou para ela que ainda existe alguém que ama a sua vida, que é Cristo. E a Bíblia diz, é melhor você entrar lá no céu sem uma perna do que você entrar com duas no inferno. Esse é o maior amor. O amor que faz bem e transforma vidas. Porque o amor se casou com milagres. O gozo, a alegria que faz você romper em línguas, mistérios com Deus, é o gozo. Como você vai falar em línguas sem gozo? Carne pura. Carne pura. Porque quem entra no gozo do seu Senhor, conversa com o seu Senhor, conversa a língua dos anjos. É a paz, irmãos, que traz palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria nunca vai falar na guerra. Nunca, ela vai terminar a guerra por causa da paz. A palavra de sabedoria, ela vai trazer a paz. Ela vai ser diplomática, ela vai ser cheia de paz. Se você diz que tem sabedoria e está brigando, você não tem palavra de sabedoria, você é um nécio. Interpretação de línguas, pastor Nelson. Se você não tem longanimidade, não sabe esperar a interpretação. Se você se tiver interpretação de línguas e não tiver longanimidade, vai se precipitar, vai falar besteira, vai trazer palavras que não é de Deus, vai confundir a congregação. Se você tiver fé e não tiver bondade, você não vai saber para quem você deve ministrar a sua fé. Vai procurar as pessoas que têm dinheiro. As pessoas necessitadas não vão entrar no seu caminho. Se deseja curar, precisa do fruto do Espírito da fé. Você pode observar que a fé ela é fruto, a fé é fruto e a fé é dom. Você está vendo aí ou não? Veja aí.
Não tem outra palavra aqui. A fé é extraordinária. A fé é tremenda. E essa fé que move montanha, essa fé que move montanha. Jesus disse que quem tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, não é o dom da fé. É o fruto, é o gomo do fruto do Espírito. Então determina essa palavra aí sobre a sua própria vida. Quantos estão vivendo isso aqui sem essa associação? Quantos que você vê aí ministrando dons sem o fruto? E quantos estão com o fruto sem os dons? É igual. Então essa é uma visão extraordinária da palavra. Nossa quarta aula. Que Deus abençoe vocês. Nos visitem aí, meujesus.org. Nossos livros, Portal da Teologia, esse é o principal livro que você precisa ler. É tremendo isso aqui, esse livro. Os temas desse livro, ó. Tá vendo? O Deus que pode eleger. O adultério da nação eleita. Ela não retornou seu marido. A salvação dos Loamis. A fé dos eleitos. A linguagem eleita. Regiões celestiais. Este livro. Eu mesmo escrevi esse livro. E já estou lendo pela terceira vez este livro. Também você pode adquirir a Bíblia Ômega. Essa Bíblia linda, preciosa, ela é verdadeiramente explicada. Entra lá no site. Amém? Também o mapa, o nosso mapa, que está cheio desses desenhos aqui, ó. Olha o nosso mapa aqui, ó. Olha esse mapa. Olha aqui, ó. Olha a grandeza disso aqui. São 8,37 metros para você. Olha só que riqueza. Adquira isso. Ninguém se preocupa com isso. Eu estou muito preocupado com isso, com essa nova geração. Essa nova geração será uma bênção. Que Deus abençoe, que vocês possam ter aqui, dar um pouco de valor a esse tempo que a gente está dando para vocês. É gratuito. Que Deus abençoe. Quem quiser abençoar nosso ministério é DR Alderi com Y. DR Alderi com Y. Nada expõe aí. DR Alderi com Y @gmail.com. Aqueles que com amor e carinho querem abençoar nossa vida para que a gente continue. Estou com 5 Bíblias novas para serem publicadas. Estou esperando um grande milagre de Deus. E Deus falou comigo, você vai dar essas aulas, todas essas aulas. Deus falou comigo, você vai dar todas elas, todas elas. Você vai dar essas aulas, todas elas para eles. E no meio, quando você estiver fazendo isso, eu farei um milagre. Eu vou fazer um milagre. E eu estou obedecendo a Deus. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Muito obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. Obrigado.